Nas ruas movimentadas de Belo Horizonte, onde o cheiro de pão de queijo fresco se mistura ao ritmo acelerado da cidade, viviam Lucas e Beatriz. Para quem via de fora, pareciam o casal perfeito. Lucas, com seu riso fácil e espírito aventureiro, era o sol da festa, o homem que planejava um churrasco de última hora e enchia a casa de amigos. Beatriz, por sua vez, era a calmaria da lua, uma mulher introspectiva, que encontrava alegria em uma rotina bem planejada, em um livro lido no silêncio da varanda e na paz de um lar organizado. No início do namoro, essas diferenças eram o tempero da relação. Ele a tirava de sua concha mostrando-lhe a beleza do improviso. Ela lhe oferecia um porto seguro, um oásis de ordem em meio ao seu caos criativo. Mas os anos de casamento transformaram o tempero em veneno. O que era espontaneidade em Lucas para Beatriz tornou-se irresponsabilidade. A organização dela para ele virou chatice e controle excessivo. O lar deles, um apartamento com vista para a Serra do Curral, havia se tornado um silencioso campo de batalha. Cada decisão, desde o que fazer no fim de semana até a cor da parede da sala, era o estopim para uma nova guerra fria, marcada por dias de silêncio e noites de costas viradas na cama. Os conflitos constantes, nascidos de suas diferenças de temperamento e personalidade, haviam minado a admiração e o carinho. A pergunta que ecoava no vazio entre eles era dolorosa e inevitável. Como o amor, que um dia floresceu justamente por serem quem eram, podia agora estar morrendo pela mesma razão? A guerra fria de Lucas e Beatriz se aprofundou, cavando trincheiras de silêncio e ressentimento no dia a dia. A semana anterior tinha sido o ápice. Lucas, animado com um bônus inesperado do trabalho, chegou em casa agitando panfletos de uma pousada charmosa em Arraial da Ajuda. "Bia, olha isso! Podemos ir na semana que vem, fugir de tudo", ele anunciou, o rosto iluminado pela rara empolgação. O sorriso dele, no entanto, murchou ao encontrar a expressão de puro pânico no rosto de Beatriz. Para ela, aquilo não era um convite, era uma ameaça. "Na semana que vem, Lucas? E o meu trabalho? E as contas que precisamos organizar? Uma viagem assim precisa de planejamento", ela respondeu, a voz já carregada com o cansaço de 1000 outras discussões idênticas. O que era para ser um gesto de amor, se tornou mais uma prova da incompatibilidade deles. "É inacreditável", Lucas pensou, sentindo a raiva e a decepção subirem pela garganta. Até uma folga, uma chance de sermos felizes, vira um problema, uma planilha. Ela quer viver ou apenas sobreviver? Beatriz, por sua vez, sentia-se como se estivesse tentando segurar um punhado de areia. Quanto mais ela se esforçava para organizar a vida deles, para construir um futuro seguro, mais Lucas parecia escorrer por entre seus dedos. O desprezo dele por seus métodos era uma dor física. A noite do jantar com a lista de pontos foi devastadora. Ela não apenas fez a lista. Ela passou horas escolhendo o cardápio, arrumando a mesa, ensaiando as palavras para que não soassem como uma acusação. "Não é sobre controle", ela queria gritar. "É sobre construir algo juntos, tijolo por tijolo." Mas quando ele olhou para o papel e disse que a vida deles não era uma reunião de trabalho, o coração dela se partiu. Naquela noite, ela mal dormiu, sentindo vazio na cama maior do que nunca, um abismo frio que a separava do homem que amava. O fundo do poço chegou naquele domingo chuvoso, cinzento como a alma dos dois. Não houve briga. O silêncio era mais cruel. Eles se cruzaram no corredor para pegar um copo d'água na cozinha, e o desvio do olhar foi tão automático que pareceu coreografado. Eram dois estranhos dividindo um apartamento caro e cheio de memórias que agora pareciam pertencer a outras pessoas. Foi nesse vazio que Beatriz desabou. Trancada no quarto, o choro veio forte, um soluço que vinha do fundo da alma, lamentando não só a briga da semana, mas a erosão de anos. Em meio à sua agonia, seus olhos encontraram a Bíblia empoeirada. Um último recurso. Com as mãos trêmulas, ela a abriu. Não em uma página aleatória, mas em uma que sua avó, uma mulher de fé inabalável, havia marcado. A carta de Paulo aos Romanos. Seus olhos, turvos de lágrimas, focaram em um trecho. "Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo.
mas individualmente somos membros uns dos outros. Ela leu e releu. Nem todos os membros têm a mesma função. A frase ecoou em sua mente. Pela primeira vez, em muito tempo, não soou como uma maldição, mas como uma possibilidade, uma faísca de luz na escuridão absoluta do seu desespero. Aquelas palavras, nem todos os membros têm a mesma função, ficaram pulsando na mente de Beatriz. Ela sempre viu suas diferenças com Lucas como um erro de projeto, uma falha que precisava ser consertada. Na cabeça dela, a função dela era organizar. A dele, portanto, deveria ser se adaptar a essa organização. Na cabeça dele, sua função era ser espontâneo. A dela, portanto, deveria ser acompanhá-lo sem questionar. A ficha caiu com o peso de uma revelação. Eles não estavam agindo como membros uns dos outros, mas sim tentando amputar as características um do outro. A Bíblia em sua frente não oferecia uma fórmula mágica, mas uma nova perspectiva, um novo jeito de enxergar. E se a solução não fosse eliminar as diferenças, mas sim entendê-las e honrá-las como funções distintas, porém necessárias de um mesmo corpo, o corpo do casamento deles? Uma paz que ela não sentia há anos começou a assentar sobre sua angústia. Não era uma paz de resolução, mas uma paz de clareza. Pela primeira vez, ela não viu a espontaneidade de Lucas como uma ameaça, mas talvez como um membro do relacionamento responsável pela alegria e pela aventura, algo que ela mesma, com sua natureza cautelosa, tinha dificuldade de criar. E talvez a sua própria organização não fosse chatice, mas o membro que trazia estabilidade e segurança para que a aventura pudesse acontecer sem que tudo desmoronasse. Eles não eram inimigos em um campo de guerra, eram parceiros em uma dança, cada um com seus próprios passos, que só precisavam aprender a dançar juntos. Naquele quarto, com o som da chuva como única testemunha, Beatriz tomou uma decisão. Não foi um plano grandioso de confrontar Lucas com sua nova epifania. Foi uma decisão interna, silenciosa e radical. Ela pararia de lutar contra a natureza dele. Em vez disso, ela se comprometeria a entender, respeitar e até mesmo celebrar quem ele era. Ela chamou essa nova abordagem de a dança do respeito. A atitude prática central seria esta. Antes de reagir com frustração à espontaneidade de Lucas, ela faria uma pausa e se perguntaria: qual é a função deste membro no nosso corpo? O que de bom ele está tentando trazer para nós? E, em vez de impor sua organização, ela a ofereceria como um apoio, não como uma regra. Era uma atitude que exigiria uma fé e uma humildade imensas, especialmente porque não havia garantia alguma de que Lucas notaria ou corresponderia. Mas ela não faria isso para mudá-lo. Faria por obediência àquela nova luz que havia recebido para fazer a sua parte na dança. A decisão de Beatriz foi testada logo na manhã seguinte. Lucas desceu para o café, ainda carregando a nuvem de indiferença do dia anterior. Ele pegou uma xícara e, sem pensar, anunciou: acho que hoje vou dar uma volta de moto na serra, espairecer um pouco. A reação automática de Beatriz seria perguntar: mas e a compra do supermercado que planejamos? E a louça de ontem? A velha Beatriz via ali a prova da irresponsabilidade dele. Mas a nova Beatriz, a que estava aprendendo a dançar, respirou fundo. Ela se forçou a fazer a pergunta interna: qual a função deste membro? A resposta veio clara: ele precisa de ar, de liberdade, de sentir o vento no rosto para se sentir vivo e recarregar as energias. Então, em vez de criticar, ela disse algo que não dizia há anos, com uma gentileza que surpreendeu a si mesma: que ótima ideia, amor! O dia está abrindo, vai ser um passeio lindo. Não se preocupe com as compras, eu dou um jeito, vá e aproveite. Lucas parou no meio da cozinha, a xícara de café a meio caminho da boca. Ele a encarou, desconfiado, procurando o sarcasmo, a ironia, a condição escondida. Não encontrou nada, apenas uma serenidade inesperada no rosto dela. Ele não disse nada, apenas murmurou um "tá bom" e saiu, visivelmente confuso. Para Beatriz, aquele pequeno momento foi uma vitória gigantesca. Foi difícil, exigiu que ela engolisse sua ansiedade e entregasse a situação a Deus, mas ela sentiu que tinha dado o primeiro passo certo na dança. Os dias seguintes foram uma montanha russa, houve momentos de frustração intensa.
Em uma noite, Lucas chegou com 2 amigos a tiracolo, sem avisar, esperando que Beatriz se juntasse à festa improvisada na sala com videogame e pizza. O impulso dela foi se trancar no quarto, irritada com a invasão de sua paz e de sua ordem. Ela sentiu a velha amargura subir. Senhor, me ajude a ver isso com os teus olhos, ela orou em silêncio no corredor. Ele está tentando trazer alegria para esta casa à maneira dele. Em vez de reclamar, ela apareceu na sala com um sorriso, ofereceu pratos e copos e disse: Sejam bem-vindos, meninos. Lucas, querido, fiquem à vontade. Vou só terminar umas coisas. Ela não precisou se tornar a alma da festa, apenas aceitou a presença deles. O simples ato de não hostilizar a espontaneidade dele foi um passo de dança complexo, mas que ela conseguiu executar. Lucas, por sua vez, começou a notar as mudanças, embora não entendesse a origem. A casa estava menos tensa. As críticas haviam desaparecido, substituídas por uma aceitação silenciosa que o desarmava. Um dia, ele deixou as ferramentas espalhadas pela sala, após consertar uma porta que rangia. Ele já se preparava para o sermão quando voltou mais tarde, e encontrou as ferramentas arrumadas em uma caixa no canto, sem nenhum comentário passivo-agressivo. À noite ele se aproximou dela. Você não vai falar nada da bagunça? Beatriz olhou para ele e sorriu. Você consertou a porta que me incomodava há semanas. Obrigada. A bagunça a gente arruma depois. O importante é que você resolveu o problema. Foi a primeira vez em muito tempo que ele se sentiu genuinamente apreciado. Não por se encaixar em um molde, mas por ser ele mesmo. Aquela pequena semente de apreciação começou a brotar. Na semana seguinte, foi ele quem a surpreendeu. Beatriz estava imersa em um livro na varanda quando ele se aproximou em silêncio e colocou uma xícara de chá ao seu lado. Para você não ter que levantar, ele disse, simplesmente antes de sair. E naquele gesto, Beatriz viu seu parceiro de dança começando a aprender os passos de volta. Não era uma mudança da noite para o dia. Havia recaídas e dias difíceis. Mas a persistência de Beatriz, sustentada pela oração diária e pelo seu novo propósito de honrar a Deus em seu casamento, estava lentamente transformando o campo de batalha em um salão de dança, onde 2 estilos muito diferentes estavam, finalmente, começando a encontrar uma bela e inesperada harmonia. Meses se passaram, e a atmosfera no apartamento de Lucas e Beatriz era irreconhecível. O silêncio que antes era pesado e hostil, agora era confortável e cúmplice. As conversas não eram mais campos minados, mas pontes construídas com o cimento do respeito mútuo. A dança do respeito, que Beatriz iniciou em um ato de fé solitário, havia se tornado o ritmo natural do casal. Lucas, sentindo-se valorizado em sua essência, começou a enxergar a organização de Beatriz não como uma prisão, mas como a estrutura que dava segurança para seus voos. Ele passou a avisar com antecedência sobre seus planos, não por obrigação, mas por consideração, e a valorizar a paz que a ordem dela trazia para a vida dele. A grande prova da transformação veio durante o planejamento das férias de fim de ano. Em outros tempos, essa conversa seria o estopim para uma guerra. Desta vez, foi diferente. Lucas sentou-se ao lado de Beatriz no sofá com seu notebook. Bia, estava pensando, o que você acha de irmos para Gramado? Sei que é um lugar que você sempre quis conhecer, com roteiro, tudo certinho. Beatriz o olhou, com os olhos marejados de uma alegria serena. Eu ia adorar, Lucas. Mas e você? Não vai achar muito parado? Ele sorriu, um sorriso genuíno que ela não via há muito tempo. A gente pode planejar os passeios principais como você gosta e deixamos uns 2 dias livres para a gente se perder por lá, descobrir alguma estradinha ou um café diferente na hora. O que acha? Um pouco do seu jeito, um pouco do meu. Naquele momento, a restauração se tornou palpável. Não era sobre um ceder ao outro, mas sobre criar algo novo juntos, um terceiro caminho que honrava a ambos. Eles reconheceram que a restauração não foi um passe de mágica. Foi o resultado da graça divina, que deu a Beatriz a sabedoria para mudar sua perspectiva, e da ação humana dela, que persistiu em humildade, ativando uma resposta no coração de Lucas. A lição principal que eles aprenderam
era que as diferenças não foram feitas para dividir, mas para se completarem. Eles eram, de fato, dois membros distintos, com funções diferentes, mas que juntos formavam um corpo mais forte, mais completo e infinitamente mais feliz. O campo de batalha tinha se transformado em um jardim, onde a aventura e a ordem finalmente dançavam em perfeita harmonia. A história de Lucas e Beatriz, de Belo Horizonte, não é apenas a história deles. É um lembrete poderoso de que mesmo as diferenças mais profundas, que parecem um campo de batalha intransponível, podem se tornar a maior força de um relacionamento. Eles foram do caos da guerra à harmonia da dança, não porque mudaram quem eram, mas porque com a ajuda da fé, aprenderam a enxergar um ao outro com novos olhos. Eles descobriram que a verdadeira unidade não está em sermos iguais, mas no respeito e na celebração das singularidades que Deus deu a cada um. Talvez você, que está ouvindo, se veja em um campo de batalha parecido. Talvez a personalidade do seu cônjuge pareça um ataque direto à sua. A mensagem de esperança de Lucas e Beatriz para você hoje é: não desista. A mesma fé que deu a eles uma nova perspectiva está disponível para você. Ouse dar o primeiro passo. Escolha, como um ato de fé, parar de lutar contra as diferenças e começar a lutar pelo seu casamento. Faça a si mesmo a pergunta: qual é a função deste membro no nosso corpo? O que de bom ele traz para a nossa união? Comece hoje a praticar a sua própria dança do respeito. Não espere que o outro mude primeiro. Dê você o primeiro passo, confie no processo e permita que Deus transforme o seu campo de batalha em um lindo e abençoado salão de dança.